Pessoal, vamos lá então, coisa rápida aqui para a gente colocar em ordem nosso mundo do conhecimento. Vamos lá. Existe no mundo do conhecimento, quando tu traz a gestão para o mundo do conhecimento, e tu traz o mundo do conhecimento para a gestão, tem uma baita caída de ficha. Mas uma caída de ficha que é meio maluco até, o que eu vou falar para vocês. Deixa eu pegar a cadeira pra cá. Pessoal, quais são as perguntas que a gente faz para botar o conhecimento em ordem, para criar padrão? Olha a pergunta que eu faço para vocês. O que, quem, quando, como, onde, por que recurso? Isso está decorado? Tu também tem decorado isso? Não? Sim. Tu talvez não, né, Felipe? Estou aprendendo. É o seguinte, esse conjunto de perguntas é meio maluco, isso deveria ser ensinado para a gente desde o primário. Porque esse conjunto de perguntas, ele praticamente, ele é a estrutura, eu entendo hoje que isso seja a estrutura do aprendizado. Tanto para que eu possa aprender, como para que eu possa depois entrar no mundo do trabalho, da comunicação, da manifestação, de um monte de coisas, até para botar o conhecimento em ordem. E essas perguntas, o que, quem, quando, como, onde, por que, recursos. Tá bem? Tá. Aí tem uma coisa que eu queria cutucar vocês, que é provável que vocês ainda não tenham pensado. Qual dessas perguntas que ela acompanha todas as demais? Tem uma pergunta que acompanha todas as demais. Ela nunca pode estar descolada. Tu tem que fazer uma pergunta e ela junto. A outra pergunta e ela junto. A outra pergunta e ela junto. A outra pergunta e ela junto. Ela não é mais uma isolada. Ela é complementar a todas. Por quê? Por quê? Exatamente. Então vamos lá. Essas perguntas são o seguinte, né? O que? Quem? Quando? Como? Onde? Por quê? E os recursos. Na verdade, vocês que convivem aqui comigo, vocês devem imaginar até que essa sequência aí deve ser sempre assim. Não, essa sequência ela é minha. Eu, há muitos anos atrás, quando eu entrei nesse mundo, eu pensei assim, eu preciso aprender esse troço. Eu preciso ter isso mentalizado exatamente igual aos números, que senão eu nunca vou conseguir fazer uso delas. É que nem o número que eu sempre digo, de 1 a 10. Quem não domina os números de 1 a 10 nunca vai conseguir fazer uso deles. E eles têm que estarem plenamente decorados para ser usados. E eu decorei desse jeito, mas elas não são obrigatoriamente assim. Tanto é que a pergunta por que ela fica no meio. Foi na minha maneira de decorar. Só isso. Mas não tem nada a ver com, tá bem ou não? Agora tem uma coisa bem interessante aqui que eu queria, por isso que eu convidei vocês para essa pequena aula aqui, que eu estava trabalhando com o Ágato, nós estávamos criando uma peça, como é que chama, Ágato? Um criativo para o mundo do marketing aí. E quando eu menos me dei conta, como sempre, eu estou usando essa estrutura para criar as coisas. Eu estou sempre criando essas coisas para criar. E aí uma pergunta provocativa para vocês. Eu devo começar a estruturar um pensamento, uma organização de uma sequência de coisas e tudo mais, com que pergunta? Primeira coisa que eu falei para vocês é o seguinte, existe uma pergunta que ela é análoga não, a palavra não é análoga, ela tem que vir sempre anexada, ela tem que vir sempre junta, agrupada com todas as outras, que é o porquê. Tá bom? Ok? Essa é a primeira grande sacada. E a mente de um aprendiz, e nós temos que viver a vida inteira como um aprendiz, a mente de um aprendiz tem que estar eternamente acima. Por que né? Por que vai ser assim? Por que essa é
a estrutura, as sequências lá do que eu vou falar. Então, isso é a primeira coisa, que bom, você já mataram a charada, e isso a gente tem que decorar, o porquê tem que me acompanhar. Eu tenho que perguntar para mim mesmo, sempre, por quê? Por que eu estou fazendo assim? Por que? E é legal quando a gente vê as crianças, né? As crianças com 2, 3 aninhos, para eles começam com porquê, e de uma maneira geral, a gente corta essa fase deles, a gente não aguenta muito eles, mas eles estão muito sérios. Mas o porquê que é assim? Por que eu tenho que fazer assim? Por que amanhece? Por que anoitece? Por que agora é hora de comer? Por que é hora de... né? O porquê. Tá? Mas então, tirando o porquê, qual é a primeira pergunta que eu devo responder para botar meu conhecimento em ordem? O quê? Como? O que? Como? Vale o porquê de novo? O porquê, ele acompanha todas. Ele já está no jogo. Vamos lá, o porquê vai acompanhar todas as perguntas. O porquê vai acompanhar todas as perguntas, todas. Agora, tirando o porquê do jogo, qual é a primeira pergunta para eu poder colocar o conhecimento em ordem? Todo e qualquer conhecimento em ordem. Eu acho que é Como? Eu acho que é o quê? Por causa O que quê? quando você pergunta como... E tu? O quê também sabe? O quê? Obrigatoriamente o quê? Obrigatoriamente o quê? Obrigatoriamente o quê? Vamos lá? Vamos botar um conhecimento no processo, no mundo da gestão. A primeira grande pergunta é assim: o que eu faço primeiro? Claro que do ladinho tem que estar sempre o porquê. Mas por que essa é a primeira? Então, primeira coisa, o que eu faço? O que eu faço? Qual é a primeira coisa que deve ser feita? Certo? Isso aqui é importante em tudo. Isso aqui é importante na hora de organizar o conhecimento, na hora de falar. O que eu falo primeiro? Porque se eu falo uma coisa antes da outra, eu crio um clima muito ruim, ou eu entrego o jogo antes de fazer o contexto. Tem um monte de coisa que eu erro quando eu inverto a sequência do o quê. O que eu devo estudar primeiro? Quando eu vou fazer medicina, o que eu estudo primeiro? Certo? Eu vou fazer uma pescaria, tá? O que eu faço primeiro? Tem um monte de coisa para fazer uma pescaria. Eu tenho um monte de coisa para fazer, certo? Então a primeira grande pergunta, e nós não podemos titubear nisso aqui. Isso tem que ficar tão óbvio na nossa mente. Tu viu, Agatha, que a primeira coisa que eu fiz, eu criei as 4, 5 primeiras etapas. Primeiro vamos fazer isso, depois vamos fazer isso, depois isso. Tu viu que eu criei as etapas? E abandonei os recheios. Você deu conta disso? Foi aí que eu me dei conta, eu parei que vou aproveitar a oportunidade, aí já chamei vocês, tá bem? Então a primeira coisa é o quê? Então eu vou definir, e lá no mundo da gestão, Bruna, existe o fluxograma. O fluxograma é a ferramenta do mundo da gestão que define os OQs. O fluxograma só responde o quê? Depois que eu defini o quê, bom, aí então, vamos lá então, o porquê vai andar em toda uma... A pergunta porquê, ela sempre tem que estar comigo assim, mas por que tu definiu essa aqui primeiro, depois esta, se eu laço as duas simultâneas, tu colocou a quinta um pouquinho mais alto do que a sexta, por quê, Vinícius? Por que é essa sequência?
que não é outra? Tu tem certeza do que tu está falando? Entendeu? Tu tem certeza da maneira que tu está pensando? Inverte para ver. Inverte para ver a sequência. Vocês estão vendo que o porquê está aqui? Acompanhando ela? Bom, aí então eu pego a primeira, uma por uma eu vou pegar a primeira etapa. Então, o que não? Matei ela aqui, tá? Certo? Aí depois vem as outras. Se você me perguntar agora, tem sequência as outras? Não sei. Não tenho tanta certeza se as outras têm sequência. Não tenho tanta certeza. Porque eu acredito que dependa das circunstâncias, dependa de cada fato, de que eu estou resolvendo, de qual é o que eu estou falando. Mas vamos lá. Eu gosto muito do como. O que eu faço? Faz isso, tá? Eu gosto muito de me perguntar, tá, como que eu vou fazer isso? Porque quando eu entro no mundo do como, olha aqui, ó, a minha mente, às vezes, ela responde um pouco do, olha, como tu tem que falar com fulano, é o quem? Olha, como que eu vou fazer isso aí? Isso aqui tem que ser na segunda, opa, já entrei no quando, entenderam? E quando eu estou meio respondendo como, conversando comigo mesmo como, às vezes eu penso em recursos que eu tenho que utilizar. Dá para entender a jogada? Eu gosto de começar a viajar no como, mas a minha pergunta como, ela abre para essas outras aqui. Ela abre, eu me permito. Mas é igual a quem conhece os números. Quem conhece os números, conhece eles todos. E tem um domínio muito grande, e ele sabe que o número 3 é 1 mais 2, 2 mais 1, 5 menos 2, 5. Ele sabe da relação que tem. Então essas perguntas do mundo do conhecimento tem que estar na nossa mente. Tá? Então, esta sequência aqui é fundamental. A primeira coisa é o quê, e o porquê tem que andar em todas elas. Inclusive, como é que faz? Faz assim. Por quê? Por que é assim? Por que tu está dizendo que é assim? Por que tu acha que é assim e não é do outro jeito? Certo? Então vamos lá. Aí vem o como. Depois eu vou voltar um pouco para vocês entenderem. Bom, aí, pessoal, como eu disse para vocês, essas outras perguntas aqui, para mim, elas podem se misturar, ou às vezes tem umas quantas, essas que eu vou escrever agora aqui, pode ficar dentro do como. Então, como que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Com quem eu preciso falar, ou para quem eu preciso dizer, tem um monte de quem aqui no meio, tá? Ó, quem? Olha, onde que eu tenho que fazer? Onde? Aonde que eu tenho que guardar, fazer, pegar, largar, entendeu? Procurar, certo? Tá aqui o onde, já fiz ela aqui. Outra coisa que tá ali, ó, o quando que eu tenho que fazer. Olha, isso aqui obrigatoriamente tem que ser feito na segunda, na terça, na quarta, no dia 1º do mês, todo ano, uma vez por ano, 2 vezes por ano, uma vez a cada 10 anos, uma vez de manhã, outra de tarde, no início ou no final de cada turno. Quando eu volto, quando a minha mente vai aí, ela busca esse tipo de informação, ela me obriga a pensar nisso, tá? E a palavra recursos, que inclusive quando a gente olhar nos livros de gestão da qualidade, não existe isso aqui. Isso aqui fui eu que incluí nos últimos anos, não tem isso. Eu não vejo nos livros de qualidade, eu vejo nos livros todos que a gente lê o que, quem, quando, como, onde, por quê. Recursos praticamente não tem, nunca vi. Só que eu acho que essa pergunta, e qual o recurso que tu tens que usar? Qual o recurso obrigatório? O recurso obrigatório para tu fazer isso o quê? Para que tu possa fazer esse como aqui. Que recurso tu tem que usar? Isso, e a mente da gente tem que buscar isso aqui. Tá legal? Tá claro? Por que eu convidei vocês para fazer essa mini conversa, essa mini aula aqui? É muito comum as pessoas misturarem isso tudo aqui. É muito comum nós nos perdermos por tudo isso aqui. E vou dizer uma coisa para vocês. Qual é a minha maneira sempre de pensar, de estruturar? Quando eu vou escrever um texto, escrever uma matéria, ou quando eu vou... qualquer coisa, eu não sei. É que nem os números. Eu procuro estruturar minha mente sempre do início ao fim. Isso aqui. Do quê? O que eu tenho que fazer? E tanto é que quando eu consigo definir o quê,
eu posso ir dormir em paz. Que eu digo, o grandão está pronto. Amanhã eu vou fazer o recheio da primeira etapa, depois da segunda. O recheio que eu digo é como que eu vou fazer, quem que tem que falar, qual o recurso que eu vou utilizar, mas eu já entendi a estrutura principal do negócio. Está na minha mão. E digo uma coisa para vocês, para que vocês tenham clareza, e até vocês podem perceber isso no nosso dia a dia, a minha maneira quando a gente está trabalhando, a minha maneira de conduzir nossos diálogos. Não sei se vocês percebem que às vezes, quando eu vejo, o pessoal se perde numa coisa e mistura o que com como e ainda não deu uma visão completa. De início, meio e fim. Faz sentido isso? Faz. E quando a gente não tem essa estrutura, eu vou fazer um desenho aqui embaixo, para vocês entenderem a loucura que é. Quando a gente não tem isso aqui, nada disso aqui na cabeça, tá? Quando isso aqui não faz parte do nosso modelo mental. Então faz parte. Então aqui, eu vou passar uma linha aqui. Esse aqui é um mundo, aqui tem outro mundo, tá bem? Como é que funciona, de uma maneira geral, os nossos diálogos ou as nossas formas de analisar e resolver as coisas? A pessoa, ela conversa contigo, ela está conversando contigo sobre o quê? Certo? Nesse momento, ela mistura com um como, que já é de um outro o quê? Dá para entender? E aí, ela pula para um recurso, que já é de um outro, seria de um outro o quê? Certo? E nesse momento, ela já inclui lá, parou o negócio? Não, tá gravando normal, isso daqui é do microfone que parou, mas pode continuar. É. Lá no meio, aqui no meio, ela está falando, quando vê, ela está falando de um recurso, e esse recurso ele é de uma outra etapa do processo. Então, na verdade, a pessoa, ela vem numa linha aqui de diálogo, ó, ela é flecha do diálogo, tá? Ela vem numa linha do diálogo e ela pula do o que para o como, para o recurso, daí um pouco ela volta a falar de um quem, certo? Ela volta para falar de um quem, aí de uma hora para outra ela já está dando uma ideia, não sei o que, de um como, um o que faz. Ela volta para um outro o que é de outra etapa. Eu falo tudo errado. Hã? Eu percebi que eu tô falando tudo errado. Tu está falando tudo errado? Uhum. Não, mas é por isso que eu me dei conta, entendeu? E o que olha que coisa legal isso aqui. Isso aqui, vamos lá, isso aqui é do mundo da inteligência lógica. É do mundo da inteligência lógica. É do mundo da lógica. E tudo bem, quando a gente tem consciência, eu faço isso com uma certa frequência, e geralmente eu costumo comunicar. E eu sempre comunico com a seguinte frase: vamos jogar as cartas na mesa, sem estrutura, sem compromisso, sem nenhum compromisso, com estar certo, tá bem? Então, deixa eu pegar todas as cartas que eu tenho na mesa, vou jogar, joga tu, vamos jogando as cartas. O que é jogar as cartas na mesa para mim? É fazer isso aqui, certo? Mas é claro que quando a gente está jogando as cartas na mesa, a gente tem que estar com a mente estruturada desta maneira. O que é o quê? O que é recurso? O que é como? O que é quando? O que é quem? E por que é essa sequência? Entendeu? O porquê aqui para mim permeia. Ele é transversal, né? Tem muito hoje, como disciplinas transversais, né? Disciplinas multidisciplinares, não é isso? Assuntos multidisciplinares. A pergunta por que ela tem que andar aqui, ó. Por que é? Por que é com fulano? Mas por que tá, mas por que é assim o como? Mas por que é primeiro essa etapa e depois não está invertido esse troço? Mas por que vai usar a máquina de calcular?
Por que vai usar a inteligência artificial? Né? Mas por que vai usar a moto? Por que vai usar o fogão? Né? Mas por que tem que fazer? Por que o recurso que vai usar? Tá certo? Então, isso aqui é legal, eu convidei vocês para poder falar sobre isso aqui, tá bem? Então, a primeira coisa, pessoal, a palavra porquê, ela tem que estar, nós temos que ter um reservatório de porquê na mente, um reservatório que nunca se esgote. Nós temos que estar constantemente nos perguntando e perguntando para a equipe, para tudo que é lugar que a gente tivesse, por que esse troço é assim? Por que é nessa sequência? O quê? Por que é desse jeito de fazer? Por que é esta pessoa que vamos falar, que vamos convidar, que não vamos convidar? Porque o quem é quem eu convido, quem eu participa, para quem eu mando cópia, para quem eu não mando cópia, e por quê? Por que é lá? Onde? Lugar? Por que é no dia tal? Por que é mais para cá, mais para lá? E por que esse recurso não tem recurso melhor para usar ou não usar recurso, baratear tudo? Tá bem? Então esse é o porquê. E a primeira grande pergunta é o quê? Se a gente quiser desenvolver raciocínio lógico, eu acredito que seja uma combinação do o quê e o porquê. A palavra porquê nos ajuda muito a desenvolver raciocínio lógico. E o que é a primeira coisa. Clareou? Vocês entenderam? Aí entra aquilo nas nossas consultorias, mundo de gestão, Agatha, nosso aqui, Felipe, ali a gestão do escritório, a administração do escritório. A lógica do que eu faço uma coisa atrás da outra é muito importante. O emaranhado dos processos, o fluxograma é a grande ferramenta que resolve a nossa vida dos oquês. E eu devo me dedicar o máximo possível a criar primeiro um fluxo de todas as coisas. Lá dentro de cada quadrinho desses aqui, eu respondo como, quem, onde, quando e recurso que eu vou utilizar. Dentro de cada quadrinho. Mas a primeira coisa é o quadrinho. E é muito comum nós não termos consciência dessa estrutura do conhecimento. Tem lógica aqui? Hã? É a mesma coisa que colégio. O que eu tenho que estudar primeiro? O que eu tenho que estudar primeiro? Lá no colégio, criancinha. Olha, primeiro isso, depois. Como que eu vou ensinar isso para a gurizada? Quem? Que gente que vai dar aula para essa gurizada? Senão não vão entender nada, certo? Para eu poder ensinar para essa gurizada desse jeito, onde que eu tenho que dar aula? Olha, um calorão desgraçado, uma bagunça, não vai dar, ninguém vai aprender, certo? Quando? E que recurso que eu tenho que utilizar para que a gurizada realmente cumpra e aprenda essa etapa? Isso é do mundo do raciocínio lógico, isso é do mundo da filosofia. Por incrível que pareça, isso aqui é a base da inteligência. Faz anos que eu me relaciono com isso aqui, sabe? Mas quanto mais eu lido, quanto mais velho eu vou ficando, quanto mais eu vou refletindo, mais eu vou me dando conta do seguinte: isso aqui é uma ciência. Aprender essas perguntas aqui é uma ciência. É a ciência da inteligência lógica. Eu acho que isso aqui é a ciência do raciocínio lógico. Eu acho que isso aqui tem que dar aula para usar, devia ter uma disciplina só disso aqui. Inclusive no Gênesis Adolescentes, o mundo de como desenvolver inteligência, eu vou dar aula disso. Eu vou dar aula disso. Como que fica inteligente? Como é que a gente fica inteligente? Eu vou dar aula disso. Eu vou querer que a gurizada decore isso aqui, que nem eles decorem os números, quer que eles levem pro resto da vida deles isso aqui. Como é que tu fica inteligente? Organize teu conhecimento dentro disso. Vai indo, vai praticando que tu vai pegar habilidade. Não interessa, no início tu pode ter dificuldade, mas vai praticando. Vai praticando. Tu vai chegar um momento que tu vai desenvolver a inteligência disso aqui. Legal, né? Show? Feito? Fica registrando a resposta. Esses dias eu tava... você falou comigo sobre essas perguntas aí, essas 7 perguntas, tudo, eu fui para aprender a conversar com o ChatGPT, né? Conversar com a inteligência artificial sobre isso aí. Mas daí ele falou que tem mais 2 perguntas. Que tem todos os pontos de atenção
é o Interessa. irmão de todas essas, e tem todas as formas de medir. Tipo, Como é? tem mais duas perguntas. Tá. De acordo com... O ChatGPT deu uma referência lá, eu acho que é ISO, não sei das quantas. Que daí tem pontos de atenção, onde pode dar errado, tudo. E também tem a forma de medir. Medições. Isso. Não, é legal, Agatha. Assim, ó, vamos lá. Na verdade, quando a gente começa a abrir isso aqui, tá bem? Quando começa a abrir isso aqui, tem uma infinidade de coisas aqui dentro. Eu acredito que, tá bom, dá para incluir aqui ponto de medida, ok? E ponto de atenção. Em cada ponto desses aqui. Então, o que, como que eu faço, quem, onde, quando, recurso. Viu? Agora eu tive um insight. Pode ser que tenha algumas perguntas dessas aqui que elas não sejam relevantes em alguns momentos, mas elas têm que estar na minha mente, ok? Sim, é isso que fala. Nem todas as perguntas vão ser respondidas, mas todas elas têm que ser feitas, né? Boa, boa. Nem todas as perguntas precisam ser respondidas sempre, mas todas elas devem ser feitas. Eu acredito que o que sempre tenha, porque quando não tem um o que, aquilo ali não existe, mas tu tem que perguntar qual é. Então pode ser que, olha, o que faz? Abra o portão. Tá? Olha, sempre que tocar a campainha, abra o portão. Tem como? Não, não tem. Tem quem, onde? Não, tá, então não. Ok, já está pronto, deixa aqui. Mas, ou seja, eu acredito que a resposta, a pergunta o que, ela sempre tem uma resposta, a não ser que nada exista. Tá? Mas depois as outras não obrigatoriamente tenham respostas. Pode ser que morra no o quê? O que faço? Faça isso. Precisa explicar como, quem? Não, então tá bom, morremos ali. Tá? E aí, Agatha, tu trouxe mais duas perguntas. Como que eu meço isso aqui? Qual a medida? Como é que eu meço para ver se está bem feito? Legal. E a outra pergunta é ponto de atenção. O ponto de atenção, ele... Quer ver? Ele para mim, ele fica dentro do como. Ele é um filhote do como. Como que eu faço isso? Faça assim, assim e assim. Por quê? Lembre que o porquê tem que acompanhar todos, né? Porque aqui não pode dar erro. O como, entendeu? Então, o ponto de atenção, os pontos chaves daquela etapa, pode ser um filhote do como. E a medição também pode ser um filhote do como. Como que eu garanto que essa etapa está pronta? Como que eu faço isso aqui? Acompanhe o indicador. Mas vamos lá. Eu não tô desprezando, não. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu diria, o que eu queria com vocês aqui, e nos tira de um nível baixíssimo de construção da construção e do entendimento do conhecimento para um nível de nota 9, nota 8, entendendo isso aqui. Aí vem o segundo passo. O segundo passo abre um monte de coisa aqui. Abre um monte de coisa aqui dentro. Mas aí é para eu sair da nota 8 para ir para a nota 100, para a nota 10. Eu vou fazer uma analogia. É a mesma coisa que tu pegar uma civilização e dizer o seguinte: eu vou ensinar matemática e a língua desse povo. Vamos pegar nós aqui no português. Eu vou ensinar matemática para esse povo, o básico, e vou ensinar esse pessoal a ler e escrever. Aí alguém pode perguntar, mas não teria que ensinar geografia? Não, claro, eu sei. Mas aí já, se eu ensinar matemática e ensiná-los a ler e escrever, aí dentro eu já vou conseguir, eu abro um mundo, entendeu? Eu vou ensinar geografia, vou ensinar história, vou ensinar biologia, vou ensinar física, vou ensinar química, vou ensinar um monte de coisa para eles. E o que eu quero aqui é realmente dizer assim, ó, isso aqui é inquestionável. Dominar esse conjunto de perguntas, no meu entender, é inquestionável. Mais perguntas, show de bola. Eu lido muito com mais perguntas, a toda hora. Toda hora. Eu lido muito
na mente, com mais perguntas. Mas o que realmente fez uma enorme diferença para mim, e que eu percebo que faz uma enorme diferença, é quando eu saio da ignorância, quando eu ignoro esse conjunto de perguntas e quando eu entro nelas. E não que eu faça essas perguntas, porque, Vinícius, mas as pessoas precisam aprender essas perguntas para poder sair da ignorância. As pessoas ao natural fazem essas perguntas, mas existe uma enorme diferença entre eu fazer algumas perguntas destas ao natural, quando elas me vêm à mente por uma questão circunstancial, é totalmente diferente de quem domina essas perguntas e em tudo que está fazendo ele olha para aquilo e faz as perguntas. O que encontra, como, onde, porquê, recurso. É diferente. É intencional. Sim, quando eu olho para as coisas e eu digo, deixa eu compreendê-las. Vira um hábito, né? Vira um hábito. Tudo que eu olhar em cima de uma mesa, tudo que eu olhar em cima de uma mesa é forma de falar, tudo que eu enxergar, eu vou fazer as seguintes perguntas. O que, quando, como, onde, porquê, recurso. Quando alguém está dando uma explicação sobre algum assunto, eu fico, o que, quando, como, onde, porquê, recurso. Qual é a sequência desse troço? Como é que eu boto em ordem esse conhecimento? Aonde que eu encaixo isso aí? É diferente de eu não saber que essas perguntas existem e não saber jogar com elas e não saber utilizá-las de forma intencional para cima dos conhecimentos. Tanto aqueles conhecimentos que se apresentam para mim, como aqueles conhecimentos que eu quero apresentá-los para os outros. Os conhecimentos que chegam a mim, quando eu bombardeio o conhecimento que está chegando para mim, eu bombardeio ele, uma metralhadora, com essas perguntas, eu vou vendo a coerência daquele conhecimento, eu forço ele a entrar em uma coisa lógica na minha cabeça, certo? Como eu também descubro que esse conhecimento é incoerente, ele não bate uma coisa com outra, ou eu não entendo, entendeu? Esse conhecimento da forma que ele está se apresentando para mim, eu não estou conseguindo, não está bem claro, entendeu? Eu não estou conseguindo estruturar ele aqui, não ficou claro. Deixa eu pesquisar mais. Aí que entra as nossas reuniões, que eu encho vocês de pergunta de porquê. Mas como? Mas não entendi. Por quê? Eu tô tentando pegar isso que está aqui, gurizó, tá bem? E botar naquela ordem lá. E aí, é louco que eu vou dizer para vocês, isso aqui é filosofia aplicada. Isso aqui é método socrático. O que Sócrates fazia? O que os filósofos fazem? Eles buscam o conhecimento, eles buscam a verdade. Eles buscam, olha, isso aqui é um emaranhado, esse emaranhado aqui está, vamos lá? Um emaranhado desse jeito que está aqui embaixo, ele é cheio de contrassenso. Concordam? Porque eu largo um cômodo, um ok, ele não pode dizer, mas esse cômodo não tem nada a ver com isso aqui. Aí uma hora eu uso um recurso, mas esse recurso vai dar errado com esse como, com esse ok. Mas essa pessoa aqui, quem? Mas ele não sabe fazer isso aqui, né? Não. O que o Sócrates fazia? O que qualquer bom filósofo, não é estudioso de filosofia, o que alguém que se desenvolve em filosofia faz? Ele diz o seguinte, ó, vamos atrás da verdade, vamos colocar o conhecimento em ordem e ver se ele se sustenta, se ele tem lógica, se ele tem início, meio e fim, e se ele é todo coerente. É a filosofia. E a filosofia, ela é cheia de porquês. Tanto é que se vocês forem ler livro de filosofia, né? Qual é a base da filosofia? Por quê? Por que é assim o que faz? Por que é deste jeito? Por que com esse que eu falo, com esse que eu entrego, com esse que eu convido? Por que é lá, no lugar que eu faço? Por que nesse dia e por que é esse recurso? Legal, né? As coisas se misturam. Então, Agatha, a tua pergunta, eu não sei se te respondi. Que bom, que bom. Só a tua pergunta, essas perguntas aí que tu falaste, de o pulo do gato, o detalhe e a medida, ela é bem específica para gestão de processos, vamos dizer assim, de coisas dentro de uma empresa. E a minha conversa aqui com vocês, ela é mais ampla, tá bem?
Mas tem toda a razão. Olha o que o Ágato disse aqui, ó. Qual é a medida? Quantas vezes que eu digo aqui para nós? Criou o padrão? Criei. Colocou na auditoria? Não. Resolve nada. Está tudo com padrão. Né? A tarefa faz isso, faz nesse dia, faz aquele e tal, mas criou uma maneira de auditar a tarefa? Não criei a maneira de auditar a tarefa ainda. Ela vai se perder. Por quê? Porque tem que ter a auditoria. Tem que ter a data da auditoria, ou tem que ter um indicador. É o que tu está falando, é a pergunta assim, ó, qual é a medida? 15 divididos por 3, 5. Aí a gente olha assim, mas não era 3 mais 2 que era 5? Como assim? Então, o conhecimento sólido, quando o nosso conhecimento é escasso, 3 mais 2, 5. Aí a gente decora aquilo, né? 5. Aí tu muda de ambiente e alguém diz, olha, 15 divididos por 3 é 5. Aí tu olha assim, mas o 5 não era o 3 mais 2? Como assim? Eu entendi que 3 mais 2 era 5. Tu tá me dizendo outra coisa. Que 15 dividido por 3 é 5. Mas não era 3 mais 2? Então, na verdade, a gente diz assim, ó, o conhecimento é escasso. Eu não consegui entender ele completo de maneira que um determinado tipo de informação, ela pode aparecer nesse mundo, neste mundo, nesse. Entendeu? Então, quando eu não tenho domínio conceitual, eu fico só na decoreba. E quando eu tenho um domínio bem claro, bem conceitual de como as coisas funcionam, as coisas aparecem em diferentes momentos, mas ela sempre tem uma clareza dentro da minha mente, ela tem um lugar dentro da minha mente. Então, uma mesma informação, ela pula para cá, pula para lá, e eu encaixo ela ali dentro. Fala. Estou pensando. Né? Então, as perguntas que tu fizeste, né? Para mim, ela é meio do mundo do como. É meio daí. Mas cabe. E quando nós formos botar um monte de coisinha, nós vamos encher uma tabela dessa de pergunta. E é o correto. É o correto. Aí que eu começo a me apropriar, me adonar do conhecimento. Eu posso criar uma tabela aqui com 40 perguntas. Qual é a cor? Cor? É, porque tem coisas que precisam escrever a cor. Então eu crio, tem algumas situações, olha, tem que ver a cor. Então eu crio lá uma coluna, qual a cor? Entendeu? Tem outras coisas assim, e a idade? Pô, não sabia, mas a idade? Nunca tinha pensado. Não, coloca lá, ó, o que eu faço, como, quem, quanto recurso e a idade. Mas a idade não seria filho do quem? É por isso que eu te digo. A idade é filho do quem, a cor pode ser do quem, a medida que tu falou pode ser do como. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Estas perguntas aqui, elas são as perguntas mães. Quando tu tira uma pergunta destas, aqui, faltou um pilar do conhecimento. Faz sentido ou não? Eu tiro uma pergunta. Porque a tua pergunta é, Vinícius, não tem que ter a medida, não tem que ter isso? Tem. E por que tu não colocou aqui, Vinícius? Porque ela é filhote de uma dessas. E se eu tirar essa pergunta daqui, eu não bagunço com o conhecimento inteiro e estruturado, que ela está aí dentro. Entretanto, se eu tirar uma destas aqui, eu rebento com o conhecimento. Fica faltando. Não sei se dá para entender. Falta uma pata da cadeira. Tá, mas e essas outras perguntinhas? É mais uma patinha encostada na pata principal. É como se eu pegasse uma pata da cadeira e subdividisse ela em várias varinhas, uma do lado da outra, mas é uma pata só. Se eu tirar uma patinha daquelas ali, não, tá tudo certo. Se eu pegar uma pata só, grosseirona, tá bom. Minha cadeira tem 4 patas, ela tá em pé. Tá, mas então não dá para tirar uma dessas aqui? A cadeira vai cair. Porque o conhecimento, os pilares que estruturam o nosso conhecimento são esses aqui.
E se eu tiver isso aqui bem mentalizado, quando eu vasculhar, a minha mente pega como se eu tivesse uma lanterna na mão e eu for vasculhar aquele conhecimento fazendo essas perguntas aí, eu vou descobrir tudo. Entenderam ou não? Vai saltar, vai sair, tá tudo de dentro da toca. Eles vão sair tudo de dentro da toca a hora que eu meter luz sobre o conhecimento com essas perguntas. Eu vou começar a me dar conta do que tem ali. Respondi. Legal? Morreu a paca? Que mais? Pode aproveitar, se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, aproveitem. Show de bola!